Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Isabela, eu sou residente de enfermagem neonatal, eu sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina, fiz o curso de enfermagem, terminei em 2019 e atualmente eu estou no segundo ano da pós-graduação da UEL também. E há 2 anos eu participo como auxiliadora do curso de gestantes, né? Comecei no ano de 2019, no meu último ano da graduação. Consegui ajudar também a equipe no ano de 2020, e esse ano de 2021 é meu terceiro ano atuando aqui também, junto com vocês, nas aulas do curso de gestantes. E hoje o tema que foi escolhido é um tema muito importante para todas as gestantes, que é o pré-natal e a evolução da gestação. Bom, espero que vocês gostem desse momento, que a gente possa trocar várias ideias. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem estar perguntando no grupo do WhatsApp. Meu nome também está ali no grupo, tá? Podem mandar no privado, podem mandar no grupo. E assim a gente vai compartilhando ideias e é mais um bate-papo mesmo. Espero que vocês gostem do que a gente preparou hoje para vocês e que vocês se divirtam também com o tema de hoje. Bom, então você fez o teste de gravidez e deu positivo. E agora, qual que é a primeira coisa a ser feita? Se desesperar? Não. Bom, a gente sabe que a descoberta de uma gestação, por mais que você já tenha tido filhos antes, é sempre um momento único e especial na vida da mulher. E nesse momento eu acredito que passa inúmeras situações, inúmeros pensamentos na cabecinha de vocês. Medos, preocupações, angústias, né? Sentimentos de será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E sentimentos de alegria também, porque vocês são templos, né? E vocês estão gerando uma nova vida. Então, tudo isso faz parte do processo da gestação. As mudanças psicológicas, as mudanças emocionais e as mudanças fisiológicas, que são essas que a gente vai conversar mais especificamente hoje. E por que é tão importante fazer o pré-natal? O que é isso? Por que ele é importante? Para que ele serve? Bom, o pré-natal, então, é um privilégio que todas as gestantes têm de estarem realizando nas unidades básicas de saúde. É gratuito e também é permitido, liberado e super incentivado pelo Sistema Único de Saúde. E a gente também tem as clínicas particulares, né? Acredito que a maioria de vocês aqui tenha feito as consultas na unidade básica de saúde, no postinho mais perto da sua casa, mas o pré-natal tem a mesma qualidade, né? E é uma parte fundamental da prevenção e da detecção também de algumas doenças, tanto doenças maternas quanto doenças do bebê que está se desenvolvendo dentro do útero. E a descoberta dessas doenças que podem acontecer durante a gestação, se elas forem feitas de uma maneira mais precoce, elas vão garantir com mais efetividade o desenvolvimento saudável do bebê e garantir também a saúde da mãe. E quais são as vantagens do pré-natal? Bom, então, primeiro de tudo, pré-natal vai preparar a mulher para a maternidade. Então, muitas vezes, algumas de vocês provavelmente já têm outros filhos, outras ainda não tiveram filhos, e essa é a primeira gestação, primeira vez que vocês estão gerando alguém dentro de vocês, e o pré-natal tem essa importância. Ele vai preparar vocês nos aspectos psicológicos, emocionais, fisiológicos, sociais, para que a mulher não deixe de ser mulher, mas para que ela também se torne mãe, comece a se sentir mãe. O pré-natal também traz informações que são essenciais para o pré-parto, o momento do parto e o momento pós-parto, que a gente chama de puerpério. Então, esses 3 momentos específicos que circundam ali a gestante faz parte também do processo de pré-natal. E a mulher precisa ser assistida em todas essas etapas, no pré-parto, no parto e no puerpério também. Mas isso não se estende somente à mulher, se estende também à criança, ao bebê, ao recém-nascido, aquele serzinho que acabou de nascer. E ele também vai ser acompanhado. Como? Também na unidade básica de saúde, geralmente na mesma UBS que você, mãe, você fez o seu pré-natal, e esse bebê ele vai ser acompanhado nas consultas de puericultura. O pré-natal também vai orientar a gestante em relação aos cuidados
básicos e essenciais para a saúde e bom desenvolvimento do bebê e a saúde da mãe. Então, vai orientar a gestante em relação à dieta, que tipos de alimento que eu posso comer. Então, muitas vezes as mulheres têm dúvidas em relação aos alimentos que elas podem estar ingerindo, principalmente pela questão do leite, né? Ah, será que se eu comer repolho vai dar cólica no meu bebê? Será que se eu comer feijão vai dar cólica no meu bebê quando eu for amamentar? Então, tudo isso são pensamentos que podem ser, desde já, esclarecidos nas consultas de pré-natal. Outros aspectos também relacionados à higiene, ao sono, qual que é a melhor posição para dormir? Nossa, de barriga para baixo incomoda muito, né? A gestante sente um pouquinho de falta de ar. Isso a gente pode conversar também no pré-natal. Os hábitos intestinais, então, será que o meu intestino fica mais preso? Será que ele se solta mais durante a gestação? Como que fica isso? Exercícios, que tipo de exercícios que essa gestante pode estar fazendo durante a gestação? Será que tem alguns exercícios que são mais leves, mais tranquilos? Alguns que são mais recomendados no começo da gestação, outros são mais recomendados no final, né? Em relação ao vestuário, quais são as roupas mais confortáveis que a gestante pode estar usando? Aos momentos de lazer com a família, com o marido, com os outros filhos, com a rede de apoio que vocês têm? Em relação à sexualidade, porque a mulher ela está se tornando mãe, às vezes pela primeira vez, ou está se tornando mãe novamente, mas ela não deixou de ser mulher. Então, isso também é um assunto importante para ser abordado nas consultas de pré-natal. E em relação aos hábitos e vícios, uso de drogas, cigarro, né, tabagismo, uso de álcool, bebidas alcoólicas em geral, né, e outras informações que são necessárias e relevantes na consulta de pré-natal. Por que que isso precisa ser abordado? Porque é a partir disso que a gente consegue identificar os riscos que essa gestante tem de passar de uma gestação de baixo risco para uma gestação de alto risco. E esses riscos não são específicos somente da mulher, eles podem causar complicações para o bebê que está se desenvolvendo, principalmente em relação ali aos vícios, uso de drogas, né? A gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso também. O pré-natal ele também vai detectar alguns problemas específicos do bebê que está sendo gestado, né? Então, os exames, as ultrassonografias, elas são essenciais para que a gente consiga detectar algum problema ali no feto, naquele bebezinho que está se desenvolvendo. E se a gente identifica algum tipo de síndrome, alguma alteração cromossômica, alguma alteração genética, a gente já pode, nesse momento, intervir. Então, quanto mais precoce for feito o diagnóstico intraútero de alguma alteração que possa vir a acontecer durante a gestação atual, o pré-natal está aí para isso, para identificar e, se possível, tratar, ou ao menos preparar a mãe, preparar a família para as demais notícias, demais complicações que provém aí de alguns probleminhas que podem estar acontecendo com o bebê. Também é importante nas consultas de pré-natal avaliar a placenta. Por quê? A placenta, então, é aquele órgão que vai conectar a mãe com o seu bebê, né? Esse órgão, ele fica implantado ali na parede do útero, geralmente ele fica mais na parte de cima do útero, né? Que a gente, na verdade, chama de fundo do útero. A parte de cima é o fundo. E a placenta, ela fica implantada ali, geralmente. Só que algumas vezes ela escolhe alguns lugares diferentes para se implantar. Então, às vezes ela fica mais baixa, às vezes ela fica mais pro lado ali do útero, né? E dependendo da onde ela fica localizada, ela não consegue puxar todos os nutrientes que são necessários para o bebê. Então, com isso, o bebê ele não vai ser tão bem nutrido, ele não vai receber tanto oxigênio, não vai receber tanto arzinho para os pulmões, né? Por quê? Porque a placenta está implantada em um lugar que não deveria estar. Então, no pré-natal, isso também é avaliado. E muitas vezes, se a placenta está implantada muito baixa, ali perto do colo do útero, a mulher pode apresentar alguns sangramentos ali por volta do primeiro trimestre já, segundo e terceiro trimestre também. Isso exige repouso. Então, por isso que é super importante avaliar a placenta. E também, durante as consultas de pré-natal, vão ser identificadas algumas doenças que as mulheres às vezes já tinham, mas que eram doenças silenciosas e foram manifestadas na gestação ou foram descobertas na gestação. Então, quais exemplos de doenças que a gente percebe que são muito comuns na gestação? Hipertensão arterial, que muitas vezes era silenciosa ali, você nem sabia que tinha, né? Pressão alta, e aí você descobriu que tem na gestação. Diabetes,
também pode acontecer antes você não tinha, agora você tem. Então, assim, o que que pode acontecer? A pressão alta, ela pode ter vindo de uma situação anterior à sua gestação atual. A diabetes também pode ter vindo de uma situação antes da sua gestação atual. Mas esses dois probleminhas de saúde, eles também podem acontecer durante a gestação. Então, acontecem tantas mudanças fisiológicas no físico materno, na estrutura materna, que essas doenças podem aparecer, mas elas podem ser tratadas também. Então, algumas doenças no coração, doenças cardiovasculares, anemias, sífilis ou outras infecções, infecção de urina, né, recorrente, aí tudo isso é verificado no pré-natal, né. Então, o diagnóstico de tudo isso, ele permite que a mulher descubra, né, o mais precocemente possível, trate essas doenças, essas complicações, esses problemas, para que não aconteça nenhum prejuízo, nem com a saúde da mãe e nem com a saúde do bebê. E identifica também uma situação que a gente chama de pré-eclâmpsia. Então, pré-natal, a gente falou aqui de algumas das vantagens e, por último, eu citei a pré-eclâmpsia porque é uma das mais importantes. E o que que é isso? Acho que algumas já ouviram falar, algumas já tiveram em gestações anteriores, mas outras nunca ouviram falar. Então, a pré-eclâmpsia é uma situação específica da gestação, né, do momento atual em que vocês estão, e que pode se desenvolver nesse momento. Por quê? Como acontecem muitas alterações no corpo materno, pode acontecer um pico de pressão. Então, a mulher pode ter uma pressão alta, pode desenvolver a pressão alta durante a gestação. Junto a essa pressão alta, pode vir alguns problemas renais e alguns problemas neurológicos, até mesmo convulsão, se a pré-eclâmpsia não for bem tratada. E isso pode levar a mulher ao coma. É muito sério, gente, por isso que é tão importante realizar as consultas de pré-natal. A gente viu aqui que detectando o mais precocemente possível qualquer uma dessas alterações, elas podem ser tratadas e elas também são prevenidas durante o pré-natal. E qualquer alteração, ainda que seja mínima, toda a equipe de saúde que está fazendo o pré-natal da gestante nesse momento já pode estar intervindo, tá certo? Por isso que é tão importante e é tão rigoroso e é tão importante mesmo que vocês sejam acompanhadas nas consultas de pré-natal. Então, aqui eu trouxe uma foto para mostrar para vocês como que acontece a mudança no corpo da mulher, né? Então, passa aqui desse corpo magrinho, né? Com todos os órgãos no lugar, pulmão, fígado, estômago, intestino, aqui o útero, aqui o reto, aqui a bexiga, a coluna vertebral, e isso se torna isso, né? Um outro templo, né? Onde você vai estar gestando uma vida. Então aqui a gente percebe que a bexiga, ela fica super comprimida pelo útero, principalmente ali quando o bebê já tá viradinho, pronto para nascer, a cabecinha fica voltada para baixo. Então, essa cabecinha comprime o tempo todo a bexiga. E é por isso que a maioria das gestantes sentem muita vontade de fazer xixi, precisam ir no banheiro com frequência, né? Precisam ir várias vezes por conta disso, por conta dessa pressão. Mas essa pressão não acontece só na bexiga, acontece também ali no intestino. Então, a vontade de fazer cocô e a vontade de fazer xixi se tornam maiores ao longo da gestação, conforme o bebê vai crescendo e vai comprimindo ali os outros órgãos. Olhem aqui o intestino, gente. Ele estava todo espalhado, aqui todo solto e livre, aqui no abdômen, né, na barriga. E aqui ele tá todo comprimido, né, ó. Vem até aqui para baixo do estômago, aqui por cima do útero, né, para tentar se acomodar. Então, o organismo da mulher, ele sofre inúmeras alterações fisiológicas, hormonais, emocionais e psicológicas, né, para que seja gerada uma nova vida. Isso é muito bonito, né? Uma estrutura muito forte que aguenta uma transformação imensa em 9 meses, em um período de tempo muito curto. E aqui é a placenta que eu falei para vocês. Então, assim, é o melhor lugar para ela se implantar é essa parte aqui, que é o fundo uterino, né? Que fica aqui em cima, ó, próximo aqui dos pulmões, né? Perto do fígado, fica aqui em cima. Só que muitas vezes ela fica implantada aqui embaixo, perto do colo do útero. E se ela ficar implantada aqui embaixo,
pode acontecer um trabalho de parto prematuro. Então, por isso que é importante a gestante, quando descobre que a placenta está implantada aqui próximo do colo do útero, é importante que essa gestante fique em repouso, para que não aconteça nenhum trabalho de parto espontâneo, né, e prematuro por conta da placenta. Então, o melhor lugar para ela ficar é aqui mesmo no fundo do útero. Mas às vezes ela fica aqui embaixo, aqui nas laterais, né? Mas durante o pré-natal a gente consegue determinar onde que ela tá, principalmente nas ultrassonografias, tá certo? Aí esse aqui em azulzinho, ao redor do bebê, é o líquido amniótico, né? Que é a bolsa das águas, é onde o bebê tá ali dançando, tá se divertindo ali no útero materno, ouvindo bem de pertinho o coração da mãe, né? Aqui outra alteração importante que a gente observa é no tamanho das mamas. Então aqui a gente tem os ductos, né? Por onde vão sair o leite da criança, conforme ela for mamando. E a gente percebe um aumento bem importante, né? De uma mulher não gestante para uma mulher gestante. Então, sintam-se agraciadas por todo esse processo de transformação que acontece, né, no corpo de vocês para gestar uma vida, né? Tudo isso acontece em um intervalo ali de 9 meses. Parabéns para nós mulheres. Bom, então a gente vai falar um pouquinho também de algumas medicações que são específicas para todas as gestantes. Todas as gestantes precisam usar ao longo da gestação o sulfato ferroso e o ácido fólico, né? O sulfato ferroso, ele vai auxiliar, o sulfato ferroso e o ácido fólico, eles vão auxiliar na prevenção de anemia. Mas o ácido fólico, ele tem uma especificidade aí que a gente precisa tomar cuidado. Ele também pode ser usado de 60 a 90 dias antes da mulher decidir engravidar. Por que que ele pode ser usado nesse intervalo? Por que que ele pode ser usado antes da gestação? Porque ele vai prevenir no período pré-gestacional, ou seja, ele previne no período anterior à gestação, algumas anormalidades que podem acontecer no desenvolvimento do sistema neurológico, do sistema nervoso do bebê. Então, previne malformações relacionadas à parte da cabecinha, à parte da medula espinhal. Então, a todas as mulheres que desejam, né, mais em breve, vocês já estão gestantes, já estão fazendo uso do sulfato ferroso e do ácido fólico, mas se vocês decidirem por uma nova gestação, é importante fazer o uso do ácido fólico pelo menos ali até 3 meses antes de engravidar de novo, tá certo? São medicações para todas as gestantes, sem exceção. Bom, e com que frequência vocês precisam se consultar? Pelo menos 6 vezes. 6 vezes ao longo da gestação. E esse intervalo, né, esse número de consultas, ele é intercalado. Como que funciona? Então, até 28 semanas, essas consultas do pré-natal, elas são mensais. Então, você vai na primeira consulta, descobriu que estava grávida, volta ali daqui um mês, depois volta daqui um mês de novo, assim sucessivamente, até completar 28 semanas. Entre 28 e 36 semanas, essas consultas elas são mais próximas, elas deixam de ser mensais e passam a ser quinzenais. Então, de 15 em 15 dias, vocês precisam estar se consultando. Então, acredito que a maioria de vocês estejam aqui já, né? Da 28ª até a 36ª semana de gestação. Então, é importante que esse pré-natal ele seja feito pelo menos a cada 15 dias. E a partir de 36 semanas, que vai estar chegando mais próximo do finalzinho da gestação, essas consultas precisam ser semanais. Então, uma vez por semana, vocês precisam estar realizando essas consultas. E é super importante também fazer a consulta na maternidade municipal, se a sua gestação for classificada como uma gestação de baixo risco, né? Então, a partir de 37 semanas, vocês já podem estar procurando a maternidade para fazer a avaliação. É uma avaliação rápida, é uma consulta rápida, mas que também não deixa de ser importante. Tão importante quanto pré-natal, tá certo? Algumas pessoas optam por fazer essas consultas a partir da 39ª semana de gestação, né? Então, deu 37, elas continuam ali, mas elas optam por procurar a maternidade com 39 semanas, certo? E como que funcionam essas consultas? Elas funcionam
com o enfermeiro e com o médico. Então, o profissional médico, o profissional enfermeiro são os profissionais capacitados e responsáveis por realizarem as consultas de pré-natal. E elas são intercaladas. Então, muitas vezes a gestante descobriu a gravidez com o enfermeiro. Então, na próxima consulta, né, no mês seguinte, é o médico que vai atendê-la. Depois, no outro retorno, é o enfermeiro. Depois, o médico, o enfermeiro e o médico. E assim sucessivamente. Então, espero que todas vocês tenham tido já pelo menos essas 6 consultas e estejam sendo atendidas por um médico e também por um enfermeiro. E aí, quando você descobriu que estava grávida, tenho certeza que mandaram você fazer vários exames, né? Então, a gente tem aqui alguns exames que já são estabelecidos e que todas as gestantes precisam ter. Que exames são esses? O hemograma. Então, no hemograma a gente consegue ver se a gestante está ou não com anemia, se a parte vermelha ali, se o sangue está tranquilo, não tem nenhuma infecção, se a parte de coagulação da gestante também tá tranquila, né? Se não tem nenhuma alteração também. Então, tudo isso a gente consegue observar no exame do hemograma. A gente também faz a tipagem sanguínea e o fator RH. O que é isso? É para saber qual que é o seu tipo sanguíneo. Se é O positivo, se é O negativo, se é AB positivo, AB negativo, se é A positivo, A negativo. E o fator RH é esse positivo ou negativo. Então, a tipagem sanguínea ela pode ser A, B, O ou AB. E o fator RH pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, a gente já pede também o CUMES indireto. Por quê? Porque as mulheres que têm o fator RH negativo, numa segunda gestação, o organismo delas podem reconhecer o bebê como algo estranho, como se fosse um corpo estranho, e vai tentar eliminar esse bebê. Então, por isso que a gente precisa fazer esses exames sempre. A gente também pede a glicemia em jejum, né? Tem os valores específicos, qual que é o valor adequado, como que tem que estar. A gente faz também o teste rápido de triagem para sífilis, né? Ou o VDRL, e a gente faz o teste rápido também, que é o anti-HIV. A gente colhe também o exame específico anti-HIV, fazemos o exame de toxoplasmose, fazemos as sorologias para hepatite B e coletamos também exame de urina e urocultura. Por quê? Porque a gente sabe também que um exame de urina ou uma urocultura alterada, que determina ou diagnostica algum tipo de infecção, ela pode estar relacionada ali a um trabalho de parto prematuro. Então, uma das principais causas de trabalho de parto prematuro é a infecção. Infecção urinária, infecção bucal, infecção da bolsa das águas, tudo isso pode desencadear um trabalho de parto prematuro, tá certo? Por isso que esses exames são rigorosamente feitos, pelo menos trimestralmente, durante o pré-natal. E aqui a gente tem alguns exames que são realizados também, mas que não são obrigatórios, como os exames anteriores que eu citei agora. Que exames seriam esses que não são obrigatórios? A ultrassonografia obstétrica, pois é, ela não é obrigatória, mas ela tem a finalidade de determinar a idade gestacional. A gente também tem o Papa Nicolau, né, o famoso preventivo, mas aí a gente faz essa coleta se for necessária. A gente também colhe secreção vaginal, se tiver algum tipo de indicação clínica. A gente pode estar colhendo também as fezes, se tiver alguma indicação clínica. E a gente faz a eletroforese de hemoglobina. O que é isso? A eletroforese de hemoglobina é um exame que a gente pede principalmente para gestantes que têm alto risco de desenvolver uma anemia. Então, assim, as células vermelhas, que são as hemácias, que ajudam a gente a não ter anemia, elas são, assim, redondinhas. Só que alguns tipos de anemia faz com que essas hemácias fiquem encurvadinhas em formato de foice. Então, elas deixam de ser redondinhas e gordinhas e passam a fazer um formato de foice. Isso é um tipo de anemia. E mulheres negras ou mulheres que tiveram já pessoas da família que desenvolveram anemia falciforme, que a gente chama, que é essa anemia que dá pela alteração da estrutura da hemácia, elas têm alto risco de desenvolver anemia, então por isso a gente pede também esse exame.
E aí a gente vai falar um pouquinho agora do desenvolvimento do embrião e a certeza da gestação. Então, você descobriu que estava grávida, e aí ao longo do tempo você vai tendo mais clareza e mais certeza dessa situação. E como que isso acontece? Primeiro, pela presença dos batimentos cardíacos na próxima consulta de pré-natal. Então, a gente consegue ouvir o coraçãozinho do bebê com um sonar a partir de 12 semanas, né? Geralmente, o aparelho mais utilizado para ouvir os batimentos do coraçãozinho do bebê é o sonar. A mulher, a partir da 16ª, 17ª, 18ª, até a 20ª semana, ela começa a sentir os movimentos do bebê dentro do útero, né? Começa a perceber isso. Isso é muito prazeroso para ela, né? Se for o primeiro filho, se for o segundo, se for o terceiro, enfim, qualquer número de gestação, né? Sentir os movimentos do bebê com certeza é muito prazeroso. Então ele vai se desenvolvendo e a gestação vai ficando mais certa, vai ficando mais clara. E também a ultrassonografia. Então, no ultrassom a gente consegue ver aquela bolsa das águas já sendo formada, né? Que a gente chama de saco gestacional. E a gente consegue observar isso a partir de 4 semanas. Então, no ultrassom, com 4 semanas, a gente já consegue identificar. Também a gente consegue identificar na ultrassonografia algum tipo ali de batimento cardíaco, que não é igual ao do bebê quando ele nasce. É o início dos batimentos cardíacos desse bebê que a gente consegue observar a partir de 6 semanas de gestação. Aqui eu trouxe algumas imagens, então, né, falando do saco gestacional, que a gente consegue observar pela ultrassonografia. Então, aqui a gente tem um embrião de aproximadamente 5, 6 semanas, que a gente tem a placenta, que eu falei para vocês, que pode se implantar em qualquer parte do útero. E aqui, o nosso embriãozinho já, né? Que é a cabecinha, os olhinhos que a gente já consegue reconhecer, os bracinhos, as perninhas, né? Os dedinhos já sendo formados e já sendo separados, né? Aqui nessa imagem a gente tem também uma ultrassonografia normal, e aqui a gente consegue observar uma ultrassonografia em 3D. Muitos casais optam por fazer esse tipo de ultrassom porque eles querem conhecer mais os movimentos do bebê, querem reconhecer mais a face, né? Isso tudo é muito bonito, mas o Sistema Único de Saúde não cobre esse exame, tá? Então a gente cobre somente esse aqui, né? Ultrassonografia normal, basiquinha, 3D, ela é paga, né? Em clínicas particulares ela é feita, mas quando o casal opta mesmo por fazer uma ultrassonografia onde eles conseguem ter mais clareza de como é o bebê, de como que o bebê tá, mais ou menos como que tá o rostinho desse bebê também, tá certo? Bom, os cuidados com a higiene dessa gestante. Que cuidados são esses? Que cuidados nós temos que ter? 2 cuidados importantes: higiene corporal e higiene bucal. Em relação à higiene bucal, é super importante. Por quê? Lembra que eu falei que qualquer tipo de infecção pode desenvolver um trabalho de parto prematuro? É isso que acontece com a higiene bucal. Se não for bem realizada, se não for bem feita por um profissional da higiene bucal, um dentista, a mulher pode desenvolver periodontite, pode desenvolver gengivite, pode desenvolver cárie dentária, e tudo isso pode induzir a um trabalho de parto prematuro. Então, quanto mais precocemente você, gestante, procurar por um atendimento com o dentista, você vai sair muito bem dessa. Por quê? A higiene bucal é super importante e o acompanhamento da saúde bucal também. E o melhor período para se fazer tratamentos, caso seja necessário, é entre o quarto e o sexto mês de gestação, né, o sexto mês de gravidez, tá certo? Então, descobriu que está grávida, faça os exames e procure um dentista para fazer acompanhamento durante a gestação. E não só isso, também orientar o seu companheiro, o seu parceiro, a também cuidar da saúde bucal e vocês dois entrarem em um acordo de se alimentar de uma forma mais saudável, porque a gente pode cuidar, pode ir no dentista, pode fazer o que for, mas a gente precisa também saber o que que a gente está ingerindo, o que que a gente está colocando na nossa boca, que tipo de alimento que a gente está utilizando diariamente, né? Então, é um cuidado associado às visitas periódicas ao dentista, junto com uma alimentação saudável,
certo? Para que a gente possa proporcionar uma saúde bucal adequada para essa gestante e evitar aí trabalho de parto prematuro. Eu já vi acontecer trabalho de parto prematuro em gestantes que tiveram inflamação na boca, né, que tiveram um abscesso, que é um acúmulo de pus dentro da boca, um acúmulo bem grande de pus. Então, isso fez com que elas tivessem um trabalho de parto prematuro, né, por conta de uma periodontite, por uma infecção na boca. Higiene corporal também é super importante, né? Outro fator importante onde a gente vai estar utilizando e orientando vocês a utilizarem, né? Roupas confortáveis, que vocês se sintam mais frescas, com mais bem-estar, né? Que vocês sintam essa sensação de bem-estar e conforto. Isso auxilia também no processo de tranquilizar a gestação. E o banho da mulher nunca pode ser sentada numa bacia ou com duchas intravaginais, porque eles não são recomendados. Na vagina existem muitas bactérias, e essas bactérias, por conta da ducha, elas podem subir para o útero, que é onde está o bebê, né? E isso é o que a gente menos quer, levar uma infecção até o bebê. Por isso elas devem ser evitadas. E como realizar a higiene íntima? Pode ser com sabonete neutro, até mesmo sabonetes que são específicos, né, para a região genital da mulher. Alguns eles têm uma acidez muito grande e não é recomendado, não é saudável. Então, quanto mais neutro for o sabonete, melhor é, porque não vai interferir ali na microbiota, né, na flora da vagina da mulher. E aqui eu trouxe uma dica bem rápida em relação à higiene bucal. Super importante associar a escovação com o uso de fio dental, né? E esse fio ele tem que ser passado delicadamente entre os dentes, né? E até a gengiva. Mesmo se ela estiver inchada, mesmo se ela estiver dolorida, mesmo se ela estiver machucada, cortada ou sangrando, é importante levar esse fio dental até o final, até a gengiva mesmo. E se você não tiver um fio dental em casa, não tiver como comprar nesse momento de pandemia, o que você pode estar fazendo? Pode estar preparando um fio dental caseiro. Então, sabe sacolinha de mercado? Higieniza bem, passa álcool e você pode cortar uma fileirinha para você estar usando de fio dental. Isso também é recomendado, pode ser uma estratégia nesse momento. Tá bom? Aquelas ráfias transparentes também das embalagens, se você fizer o mesmo cuidado de higiene, água e sabão, álcool em gel, espera secar e utilizar, desde que ela seja bem limpa, ela também pode estar sendo utilizada, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a idade gestacional em semanas, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo aí agora dentro de vocês. Bom, então aqui tem uma imagem, né? Sobre o passo a passo da gravidez. E a gente consegue ver, né, a evolução fantástica que acontece desde a primeira semana até a 40ª semana de gestação. Então, o que está acontecendo aqui? Um aumento do tamanho do bebê, do tamanho da bolsa das águas, do tamanho do útero, né? Tudo isso vai crescendo conforme vai passando a gestação e vocês sentem essa mudança, sentem esse crescimento e vocês sentem o peso também, né? Porque o bebê vai engordando, então vocês conseguem sentir tudo isso. E aqui a gente tem embaixo, né, de cada uma dessas imagens, a idade gestacional que mais ou menos essas imagens representam. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, como que acontece o desenvolvimento nas primeiras 5 semanas de gestação? Bom, a idade gestacional, ela é contada a partir do primeiro dia da última menstruação. Parece um pouco confuso, mas vai ficar mais claro ao longo da explicação. Então, acontece a contagem da idade gestacional antes mesmo de ter acontecido a fecundação. Antes do espermatozoide ter se encontrado com o óvulo lá na tuba uterina e ter formado o zigoto, né, que é a junção dessas duas células. Então, essa idade gestacional começa a ser contada antes daí, certo? Então, na primeira semana, não tem desenvolvimento, não acontece nada porque ainda não houve a fecundação. Na segunda semana, o útero ele vai estar se enchendo de sangue, ficando macio, ficando fofinho, para que esse óvulo que se encontrou com o espermatozoide, que agora se chama zigoto, seja implantado lá no útero, certo? Então, nessa segunda semana, o útero ele vai estar se preparando para a implantação do futuro embrião. Na terceira semana,
aí já começa ali a parte da concepção, né? Então, o espermatozoide se encontrou com o óvulo, esse processo dura em torno de 24 horas, né? A partir do ato sexual, dura até 24 horas, e a implantação também vai acontecer nesse intervalo. Na quarta semana, essas células elas vão se multiplicando, e elas passam por até um tamanho de uma cabecinha de um alfinete, super pequenininha. E na quinta semana, o embriãozinho ele tem um formato de disco, né? E a cabecinha dele já começa a ser formada, a região da cabeça, né, já começa a ser formada, e ela é maior em relação ao restante do corpinho dele. Isso a gente percebe também quando o bebê nasce, porque os bebês nascem com uma cabecinha grande. Resumindo essas 5 primeiras semanas, a gente tem essa imagem. Então, aqui a gente tem o zigoto já multiplicado, que ele recebe um outro nome, se chama blastocisto. Aqui a gente tem a cavidade uterina, né? Aqui o fundo do útero, aqui as tubas, aqui a vagina, aqui o colo do útero. Então, aqui a gente já tem o embrião, né? O óvulo já fecundado com espermatozoide na parede do útero. Então, resumindo essas 5 primeiras semanas, a gente tem aqui essa imagem, certo? E o desenvolvimento da sexta até a 10ª semana, como que isso acontece? Na sexta semana, então, já vai começar os primórdios dos batimentos cardíacos. E o embriãozinho, ele já vai ter ali o que a gente vai ter futuramente como a cabeça, coração e a parte neurológica desse bebê. Na 7ª semana, ele deixa de ser uma cabecinha de alfinete e passa a ser um grão de arroz. E é nesse momento que começa a formação das perninhas, dos bracinhos, mas os dedinhos ainda não estão sendo formados. Na 8ª semana, o rostinho desse bebê começa a mudar. E já começa a aparecer as orelhinhas, já começa a aparecer os olhinhos, já começa a aparecer o nariz. E na 9ª semana ele passa por um processo bem importante. Ele deixa de ser um embrião e passa a ser um feto. Então, a partir da 9ª semana, a gente já começa ali a perceber algumas atividades cerebrais. Ou seja, ele já tem ali sistema sendo desenvolvido para sentir dor. Então, nesse momento, ele deixa de ser embrião e passa a ser um feto. Na 10ª semana, ele vai começar a se movimentar dentro do útero, só que nesse momento a mãe ainda não sente. Os olhinhos dele já são bem desenvolvidos, como na imagem, só que um olho fica na frente e o outro olho fica atrás da cabecinha, até ele ir crescendo e os olhinhos se encontrarem na posição final que a gente vê ao nascimento. E ele seria mais ou menos nesse aspecto, da sexta até a 10ª semana. O que acontece entre a 11ª e a 20ª semana? A gente já está indo, caminhando para metade da gestação. Quase todos os órgãos desse bebê já estão formados, desse feto, né, já estão formados. E lembra que eu falei que já estava sendo formadas os bracinhos e as perninhas, mas as mãozinhas ainda não? A partir da 11ª semana, as mãozinhas e os pezinhos do feto já começam a ser formados. Também começam a surgir os pelinhos, começam a surgir as unhas, elas começam a crescer, começam a surgir as cordas vocais. A face desse feto já começa a parecer mais um pouquinho com a face humana, ele já começa a apresentar alguns movimentos respiratórios, a pele já começa a aparecer melhor, mas ela ainda é fina. E, junto com o crescimento desses pelinhos e dessas unhas, surge também o que a gente chama de vernix caseoso, que eu vou mostrar numa foto para vocês. E a partir da 16ª semana, como eu já tinha falado um pouquinho antes, o bebê já começa a se movimentar e nesse momento a mãe já pode sentir os movimentos desse bebê. Então, o que a gente percebe ali entre a 11ª e a 20ª semana? Os pelinhos, né, que a gente chama de lanugo ou lanugem, que fica principalmente aqui na parte da testinha, no pescocinho do bebê, aqui nos bracinhos, próximo da axila, a gente consegue perceber esses pelinhos. E o vernix, o que é isso? É uma secreção esbranquiçada que eu vou mostrar para vocês nas fotos a seguir. E essa secreção esbranquiçada protege o bebê contra o frio, contra a perda de calor, né? Que eles vêm de um ambiente quentinho, passa para um ambiente frio e gelado, e aí eles
perdem muito calor. Então, o Vernix ajuda nisso, ajuda a manter a temperatura. Por isso que quando o bebê nasce, é importante não esfregar o bebê para retirar esse sebo. É um sebo mesmo, uma gordura que recobre a pele dos bebês, mas que ajuda a hidratar a pele e a proteger do frio. Aí, entre a 21ª e a 30ª semana, é o momento em que acontece o boom do crescimento desse bebê. Então, tudo já estava bem desenvolvido. Aqui, nesse momento, começa a crescer e as estruturas começam a ficar mais funcionais, né? Então, o que eram os primeiros batimentos cardíacos, hoje já é o coração. O que eram os primeiros movimentos respiratórios, hoje já tem o pulmãozinho mais bem formado, né? Os cílios, as sobrancelhas, o cérebro, tudo começa a crescer mais rápido. As pálpebras, elas se abrem e o bebê começa a fazer os movimentos de piscar ainda dentro do útero, né? Então, tudo isso a gente consegue observar no desenvolvimento do feto entre a 21ª e a 30ª semana. E uma coisa importante a ser falada aqui é a formação dos pulmões. Então, os vasos sanguíneos, eles começam a ficar bem pertinho ali dos pulmõezinhos dos bebês. As narinas, que antes estavam fechadinhas, agora elas se abrem para dar mais visibilidade aos movimentos respiratórios. Nesse momento, o bebê ele já é capaz de respirar fora do útero. Os pulmões já são capazes de se adaptar à vida extrauterina. Porém, o pulmão ainda não está totalmente formado e o bebê tem muitas dificuldades de respirar, né? Embora ele já esteja um pouco mais desenvolvido, ele não está suficientemente desenvolvido. Então, o bebezinho, ele precisa de algumas medicações, às vezes ele precisa até ser entubado, né, para conseguir respirar. Se ele nasce nessa idade gestacional de 25 semanas, 26 semanas, 27 semanas, né? O pulmão já está formado, já tem o pulmãozinho ali, mas ele ainda não é completamente funcionante. Então, a gente precisa cuidar desse bebezinho prematuro. Muitos nascem ali por volta dessa semana aí, dessa idade gestacional, e a gente precisa fazer os cuidados específicos para o bebezinho prematuro. Daí a importância do pré-natal, para a gente evitar essas complicações de um trabalho de parto prematuro, por exemplo, certo? Bom, então aqui o bebezinho já está mais bem formado, né? Seria mais ou menos o que representa nessa imagem. E aí, entre a 31ª e a 40ª semana, o bebê já está quase pronto para nascer, próximo ali das 37 semanas, né? Então, o tamanho da cabeça aumenta, o feto que ainda estava dançando lá na bolsa das águas, agora ele está só repousando sobre o útero, ele se aconchegou, se acomodou, ficou paradinho no lugar, os olhinhos eles se abrem e se fecham, durante o sono se fecha, durante o estado de alerta eles se abrem, o bebê ele já está muito próximo do que a gente conhece como um bebê recém-nascido, né? Então, ainda dentro do útero, ele faz movimentos de um bebê recém-nascido. E nesse momento também começa a desenvolver mais o sistema imunológico. O que que é isso? É o sistema de defesa desse bebê para que ele lute contra as infecções que podem acontecer, né? Como ele não tem muito sistema de defesa, como ele é um serzinho que acabou de nascer, não teve contato com as bactérias do mundo externo, ele começa a desenvolver isso a partir da 31ª semana. E nesse momento o bebezinho já vai rodando, a cabecinha vai ficando mais para baixo, ali mais próximo do colo do útero, e ele já vai se posicionando para que quando chegar o momento, ele nasça. E a partir da 37ª semana, o bebê ele já está maduro, já está pronto para nascer. A partir disso, a gente já chama de bebê a termo, que é um bebezinho que tem os sistemas preparados, né, para se adaptar à vida extrauterina, para se adaptar bem aqui fora, e antes das 37 semanas a gente chama de bebê prematuro. E a partir das 40 semanas, o bebê já está pronto para nascer. E aí vem ao mundo esse ser, né? Aqui a gente tem uma foto que eu acho maravilhosa de um nascimento, né? Esse bebê nasceu de parto cesárea. Ele nasceu super rosinha, né? Bem fortinho. A gente consegue perceber. A foto é fixa, mas a gente consegue perceber os movimentos desse bebê por meio dessa foto. Ele tá bem rosinha, tá chorando, então isso quer dizer que ele tá conseguindo respirar, tá entrando ar no pulmãozinho dele, né? Então, é o momento do nascimento, é o primeiro minuto de vida dele. Ele veio ao mundo saudável, né? Bem acompanhado, com uma equipe bem preparada.
E aqui a gente tem uma outra fotinha também, esse bebê nasceu de parto normal, né? Os dois bebês super grandes, né, super saudáveis. Nasceu rosinha também, né, nessa imagem anterior eu consigo mostrar para vocês o vernix, que é essa secreção esbranquiçada aqui, ó, próximo do bracinho, que fica aqui no cabelinho, nos olhinhos do bebê, né? Esse bebê ele tem menos vernix, mas ainda assim ele tem provavelmente na axila, nas dobrinhas, na dobrinha do pescoço a gente consegue observar melhor, certo? Então, dois bebês que nasceram saudáveis, que nasceram bem, né? Super vigorosos e com o futuro inteiro aí pela frente. E aqui eu só trouxe essa imagem para mostrar para vocês como é que fica o bebê próximo ali entre a 35ª e a 37ª semana, quando ele já está se preparando para nascer. Então, a cabecinha fica bem próxima aqui do colo uterino, né? Próximo da vagina aqui, para já ir fazendo a pressão, o trabalho de parto, para que quando chegar o momento, ele nasça já tranquilamente com a cabecinha virada para baixo. E aí eu finalizo com essa frase para vocês. Mamãe, a você disseram que a sua barriga está crescendo. Ah, se pudessem ver o tamanho do seu coração. Imagino que esteja crescendo muito mais do que a barriga, porque está crescendo, porque está sendo preenchido por amor, e por amor há uma nova vida que vem chegando. Então, a todas vocês que tiraram um pouquinho do tempo precioso de vocês, né, para estarem aqui nesse momento, ouvindo um pouquinho das informações do vídeo, para que a gente possa conversar também, para vocês irem tirando as dúvidas, eu deixo essa frase: parabéns, mamãe, a gravidez é o pequeno começo de um grande amor que será eterno. Então, muito obrigada por mais esse momento em que estivemos juntas. Vão ter outros momentos também que a gente ainda vai se encontrar. Foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês nessa manhã e que a gente possa compartilhar de mais momentos frutuosos como esse. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado das fotos, dos slides, de saber um pouquinho por que o pré-natal é importante e o que está acontecendo aí dentro da barriguinha de vocês, tá certo? Então, muito obrigada, meninas. Espero tê-las ajudado, né, nesse processo, nessa parte do conhecimento. Espero que tenha sido muito bem aproveitado por todas vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. No privado também podem me mandar mensagem se tiverem alguma dúvida, se algo não ficou muito claro, podem perguntar. E se tiverem sugestões também, estou aberta aqui a críticas, sugestões, tá? Qualquer tipo de comentário, tá certo? Então, muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês, que a gente possa ter mais encontros aí ao longo do curso, tá certo? Beijo, meninas, até mais. Obrigada.